reflexão e de estudo da Palavra de Deus. E eu queria dizer para os irmãos que eu gostaria muito de ter preparado essa mensagem em PowerPoint e fazer a apresentação aqui dessa forma. Porém, eu estou em fase de mudança, fui transferido de Montes Claros para Araxá, e eu estou sendo um dos primeiros a mudar. Né? Houve uma questão lá com o pastor, e a gente está trocando de campo, e teve que fazer essa mudança mais cedo. Então, eu confesso que eu não consegui transformar essas imagens em PowerPoint. Agora mesmo eu estou aqui na igreja, porque lá em casa tem alguns jovens lá que estão fazendo uma social. A gente combinou essa social lá, deixei eles lá e vim para cá para fazer essa mensagem com vocês. Então, eu queria pedir licença para poder estar desligando a câmera, porque a mensagem que eu vou apresentar está no celular, tá bom? Tá certo, irmão. Inclusive, a mensagem que o irmão vai falar, eu esqueci de mencionar o tema, é Deus é mais santo do que você pensa. Essa é a primeira parte, então os irmãos não podem sair da vigília. Fiquem até o final, porque vai ter a segunda parte. Agora sim, com o irmão com a palavra. Tá bom. Então já foi colocado aí o tema da mensagem, né? Deus é mais santo do que você pensa. E eu quero ler um texto bíblico aqui. E a partir desse texto é que nós vamos falar sobre a mensagem, tá bom? O texto bíblico é Isaías, capítulo 6 e verso 3, onde está escrito: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E a partir desse texto nós vamos começar a mensagem. Nós temos muitos missionários na nossa igreja, às vezes missionários que são diretos da obra, ligados à obra, mas temos aqueles irmãos também nossos que são membros e que são de forma voluntária missionários. Inclusive, existe um texto que diz que todo verdadeiro cristão, ele já nasce no campo missionário. Então, todos nós, se não somos, deveríamos ser missionários. E nesta missão que nós fazemos, às vezes nós nos deparamos com pessoas que, inclusive, não entendem nossa fé, outros que, na verdade, sabem um pouco, mas vai contra a nossa fé, debate conosco a respeito desse assunto, a nossa fé, que é uma fé singela, né, e pura. E aí uma das coisas que a gente nos depara com eles muitas vezes é falar, eles dizem para nós que eles não obedecem os 10 mandamentos da lei de Deus, mas porque esses foram abolidos, mas que eles obedecem o que o Novo Testamento diz, e que para eles é o correto, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Eles dizem assim, né? Que na verdade seria amar a Deus todo o teu coração, todo a tua alma, todo o teu entendimento. E aí eles não entendem que esses 2 mandamentos, que fala no Novo Testamento, também estão repetidos no Velho, e que ao contrário do que eles pensam, ao contrário do que eles dizem, ao invés de ser uma exclusão dos 10 mandamentos, ele é um resumo dos 10 mandamentos. E aí eles pegam esse resumo para dizer o quê? Para dizer que não precisamos de guardar os 10 mandamentos. Isso é um erro. Porque aí eles vão deixar de entender uma parte essencial da santidade de Deus, que é a sua lei, que é a expressão do seu caráter. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós corremos o mesmo risco. Quando nós achamos que os 10 mandamentos, que é o assunto que nós vamos falar hoje, nós vamos falar na primeira parte dos 5 primeiros mandamentos, e na segunda parte dos outros 5 mandamentos. Ou poderíamos falar os 4 primeiros mandamentos e os 6 últimos depois. Inclusive, eu estou com uma tarefa muito difícil, pelo tempo, para falar de forma explanar cada um dos 10 mandamentos. É uma tarefa difícil, com pouco tempo, né? Mas nós corremos o mesmo risco. Por que nós corremos esse risco? Porque nós conhecemos os 10 mandamentos. Muitos de nós sabem eles de cor. Eu tenho 2 filhos, um de 21 e 23, e desde pequeno eu ensinava para eles os 10 mandamentos, no culto da manhã, no culto da tarde, até que eles pudessem decorar. E quando eles tinham decorado os 10 mandamentos, agora eu começava a fazer o culto com os 10 mandamentos ao contrário, de trás para frente. E depois eu já comecei a fazer o culto com eles, saltando cada mandamento, salteado. Cada hora falava um mandamento até terminar os 10.
E chegou um ponto que eles, de fato, sabiam os mandamentos de cor e salteado. Eu poderia perguntar de trás para frente, de frente para trás, perguntar salteado cada um dos mandamentos até inteirar os 10, e eles acertavam todos. E muitos de nós, às vezes, ficamos por aí. Temos os 10 mandamentos decorados na nossa mente. Então, nós defendemos uma lei, cuja lei nós sabemos de cor. E achamos que está bom. Achamos que Deus está ali nesses mandamentos, a santidade dele está ali e está tudo certo. Não está errado de pensar que a santidade dele está ali, porque os 10 mandamentos é uma expressão do caráter de Deus. Porém, por que eu disse no início que nós corremos o mesmo risco das pessoas que se dizem cristãs, que são evangélicas, mas que, ao pegar o resumo dos 10 mandamentos, eles cometem um erro muito grande contra a santidade de Deus, e não conseguem enxergar plenamente a santidade de Deus, por desprezar os 10 mandamentos. E nós corremos o risco por quê? Porque decoramos os 10, entendemos os 10, procuramos obedecer os 10, mas esquecemos de um texto que está em Salmo, que diz que os mandamentos de Deus são amplíssimos. Então, os cristãos de hoje, nominais, eles têm uma certa noção da santidade de Deus, e muitos até deixam uma vida de crime, uma vida de drogas, se convertem, vão para a igreja, mas não têm ainda a ideia da santidade de Deus que nós temos. Estão na igreja, estão ali convertidos, e a irmã White faz um comentário que eles vão se salvar, de fato, pelo conhecimento que eles tiveram, mas eles não têm a ideia da santidade de Deus como nós temos, pelo fato de nós conhecermos os 10 mandamentos. Mas, às vezes, nós não temos a verdadeira, ou o verdadeiro conhecimento de Deus, da sua santidade, da forma que deveríamos ter. Achamos que roubar, por exemplo, é só ele tirar algo da pessoa, algo que pertence à pessoa, você rouba, leva para sua casa escondido sem ninguém ver, ou tira a força da pessoa. Roubar é só isso? Então, por isso que Salmos diz que os mandamentos de Deus são amplíssimos. E a gente vai falar um pouco desses detalhes, e a gente vai percebendo que Deus é muito mais santo do que aquilo que nós pensamos. Uma vez, Ellen Goldwhite, ela teve um sonho, e neste sonho ela foi transportada ao céu. Ela se encontrava ali no céu, em sonho ou visão. E ela estava conversando e andando com Jesus. E de repente ela viu lá ao longe uma luz. E ela, olhando aquela luz, ela perguntou para Jesus: aquela luz é o Pai? E Jesus respondeu: sim, aquela luz ali é o Pai. E ela, muito que rapidamente, perguntou para Jesus: eu posso vê-lo? E aí veio a resposta: se você o visse, você deixaria de existir. Então Deus é muito mais santo do que nós imaginamos, do que nós pensamos. E nós vamos aqui procurar detalhar, às vezes eu vou falar um pouco rápido, para conseguir falar um pouco de cada mandamento, dos seus detalhes, nessa primeira parte. Vamos começar falando aqui do primeiro mandamento. Eu queria que alguém ligasse o microfone aí para mim, e eu quero ver se alguém decorou o primeiro mandamento, e possa recitar ele para nós, por favor. Não terás outro Deus diante de mim. Exatamente, muito obrigado, irmão. Marcos Viana, muito obrigado. Então esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Se a gente olhar para o passado, o que era ter outros deuses? É adorar o Deus lá, como tinha o Deus Dagon, é adorar os deuses das nações pagãs. Esses seriam os deuses que ele acreditava. É como se fosse hoje, nós temos a nossa fé, o cristianismo, mas temos, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, aí nós fôssemos lá e adorássemos o Deus que eles adoram, né? Só que será que é só isso? Então, o primeiro mandamento, ele é o fundamento da lei moral de Deus. Ele trata da exclusividade da adoração, ele trata do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Israel havia saído do Egito certa vez, uma nação completa, porém repleta de deuses falsos, né? Quando saíram do Egito, ali tinham um entendimento que o sol era o Deus, o Nilo era um Deus, os animais eram Deus, o próprio faraó era um Deus. Tanto que quando Moisés sobe ao monte, ele está demorando, o que eles constroem embaixo? Um bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro
Aliás, o bezerro em si, né? Lá no Egito, ele era considerado um deus. Não só os animais, né? O próprio rei, o próprio faraó, eram considerados um deus. O sol, para eles, era um deus. Então, Israel, quando ele sai repleto desses deuses falsos, Deus agora fala, recita esses 10 mandamentos no Monte Sinai, que não era desconhecido para o povo, que eles já conheciam, porém, nos 400 anos ali, aproximadamente, de cativeiro, eles foram perdendo o conhecimento da lei de Deus. Tanto é, não sei se os irmãos vão lembrar, lá em Êxodo 4:5, se não estiver trocando, se for 5:4, lá diz que o faraó ele ficou indignado com o povo de Deus, porque o povo de Deus estava ocioso. E aí aumentou o trabalho deles, porque estavam ociosos, depois que Moisés foi lá para retirar o povo. Aí pesquisando sobre essa ociosidade, suposta ociosidade, né, da parte de faraó, ou de forma ociosidade deixando de trabalhar, o livro Patriarcas e Profetas comenta que quando Moisés chegou, Moisés fez o povo lembrar da lei de Deus, e eles começaram a guardar o sábado. Então, Faraó falou que estavam ociosos, mas a ociosidade deles, era o quê? Começaram agora a tirar um dia da semana para adorar a Deus, esse dia era o sábado. Então, eles não conheciam, estavam perdendo de fato o conhecimento da lei de Deus, estavam ali começando a ficar familiarizados com os deuses do Egito, e quando Deus tira eles do Egito, Deus agora com a sua santidade, a sua majestade, o monte fumegando, tremendo, terremoto, escuridão, Deus pronuncia os 10 mandamentos, e o primeiro é o quê? Não terás outros deuses diante de mim. Já uma reprovação para eles, já uma demonstração da santidade de Deus e da exclusividade de adoração que Deus requer de cada um de nós. Então não deveriam adorar nenhum outro ser, nenhum outro poder, nenhum objeto, porque Deus, que fez o céu e a terra, é o único Deus verdadeiro. E qual é a profundidade espiritual deste mandamento? Não se trata apenas de evitar ídolos de pedra, também de não colocar nada acima de Deus. A gente, quando nós encontramos com outras pessoas que queremos pregar para eles os 10 mandamentos, às vezes encontramos pessoas de fé católica, por exemplo, e você está dentro da casa dele e na parede tem uma imagem de escultura. E aí você precisa agora dizer para ele que o mandamento da lei de Deus proíbe mais escultura, proíbe não ter outros deuses diante de Deus, que o Deus é que está lá no céu, aquele Deus ali não é válido. Ou a pessoa professa uma outra fé. Mas não é só esses ídolos de pedra, um outro Deus como as outras nações faziam em adorar, ou adorar o sol, o animal, o próprio faraó. Mas é o fato de não colocar nada acima de Deus. Quando o mandamento diz que devemos amar a Deus todo o nosso coração, toda nossa alma, todo o nosso entendimento, Deus deve ser o objeto supremo da nossa adoração, do nosso pensamento, ocupar a maior parte do nosso ser. E quando uma outra coisa ocupa a maior parte do nosso ser, dos nossos objetivos, do nosso afinco, da nossa capacidade, o nosso trabalho em favor daquilo que almejamos conquistar, seja ele o carinho de um filho, a apreciação do filho pela esposa, seja ele o dinheiro, o prazer, o poder, a fama, ou a própria vontade, tudo que você coloca acima de Deus é um Deus. Tudo que você deixa ocupar com mais veemência o seu coração, se trata de um Deus. Então, em Deuteronômio, no capítulo 6, e o versículo 5, fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Não está só no Novo Testamento, está repetido lá no Velho. Na verdade, o Novo é que está repetindo o Velho. Esse mandamento já existia para os israelitas, e eles conheciam muito bem. E o Novo Testamento, né, os irmãos conhecem muito bem o texto de Mateus 6,33, diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro é o reino de Deus, em primeiro lugar, a prioridade. Quando a gente está fazendo, por exemplo, uma prova, e aí tem várias perguntas, várias questões, o que nós fazemos? Qual que é a nossa prioridade ali naquele momento? Nós buscamos responder todas aquelas que nós já temos certeza que sabemos. E depois, o tempo que sobra, você vai tentar decifrar, descobrir, acertar aquela pergunta que você ainda está em dúvida. Então, você teve ali uma prioridade. Quando você está com dívidas e o dinheiro está escasso, aí você olha quais são as prioridades. O que eu tenho que pagar primeiro? O que não pode faltar? É o aluguel, é isso, aquilo. Então, as prioridades são supridas primeiro. E na nossa vida espiritual,
nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, deve ser a nossa prioridade. A Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas por Deus, mas primeiro temos que colocar Deus como nossa prioridade, né? E o Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, na página 305, diz assim: o primeiro mandamento proíbe o politeísmo, adorar mais de um Deus. Requer que amemos a Deus supremamente, nada permitindo dividir o nosso amor ou afastar a confiança dele. Então, proíbe, ao mesmo tempo que proíbe o politeísmo, que é o sentido primário do texto, não ter outros deuses diante de Deus, mas também proíbe a divisão do nosso amor, ou de qualquer outra coisa que afasta a nossa confiança de Deus. Para a gente ver que não é simplesmente como está na letra, mas os mandamentos de Deus são mandamentos espirituais e muito amplos. Está no livro Patriarca e Profeta, na página 305. E ainda continua: qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar no coração, desviando o amor e a confiança de Deus, torna-se um Deus para aquele que o cultiva. Então, qualquer coisa que ocupar o primeiro lugar no seu coração e desviar o seu amor, a sua confiança em Deus, vai se tornar um Deus para a pessoa que está cultivando esses pensamentos, né? A exigência de Deus é suprema. Ele não aceita serviço dividido. Se guardarmos algum ídolo em nosso coração, o Senhor não habitará conosco. Os judeus, os israelitas, eles chegaram a adorar outros deuses de prata, de ouro, pedra. Mas hoje nós podemos podemos achar que eles fizeram uma coisa tão terrível, que se nós estivéssemos lá, nós não faríamos a mesma coisa. Mas nós, estando aqui hoje, fazemos a mesma coisa, quando guardamos um ídolo em nosso coração. E aqui vem vamos dizer assim, uma ameaça de Deus. Se você guardar um ídolo no seu coração, o Senhor não habitará convosco. Né? Está no livro Testemunho Seleto, na página, volume 1, página 288. Então, o que Deus requer? Ele requer que nós o sirvamos, o amemos com todo o nosso coração, não é só de palavras, mas é em verdade e também de forma sincera. E Agostinho de Hipona, ele diz assim: nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti, ó Deus. Tem um texto bíblico, um Salmos, na verdade, se não me engano, 119, versículo 142, diz assim: muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e nada há que os faça tropeçar. Então, enquanto o coração está inquieto, é porque você não está tendo Deus como o primeiro na sua vida. Você está tendo um outro Deus diante de Deus. É o pensamento que ele expõe aqui. O nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em ti, ó Deus. Então, quando repousa em Deus, aí a paz vai reinar no nosso coração, a inquietude vai desaparecer, porque Deus agora é o objeto supremo de adoração do nosso ser. Então, o próprio Agostinho, no seu pensamento aqui, ele entendeu que adorar outro Deus também buscar descanso em qualquer coisa que nunca poderá preencher o vazio que só Deus pode ocupar. Eu creio que muitos aqui já ouviram o pensamento que dentro de cada um de nós existe um vazio tão grande, mas tão grande, que somente Deus pode preencher. O mundo não preenche, os prazeres não preenchem, os seus desejos, a sua vontade. Você pode fazer tudo que você quiser. Salomão experimentou isso. E depois, no final de experimentar tudo, ele falou que tudo que os olhos dele desejaram, ele fez. Ele executou quando esteve fora da presença de Deus. Mas depois ele chegou à conclusão que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Somente Deus, quando se encontra no nosso coração como objeto supremo, pode se preencher esse vazio que há em nós. Só Deus consegue ocupar esse vazio para que ele fique preenchido de forma completa, né? E Martinho Lutero, ele disse assim: tudo aquilo que colocar o teu coração e confiares, isto é propriamente o teu Deus. Então, se você coloca o seu coração e confia da sua vida, os seus propósitos, ao invés de orar a Deus, pedir direção, você coloca uma confiança suprema naquela pessoa, e tudo que ele fala você faz, você está fazendo daquela pessoa um Deus. E não é só a pessoa, tudo
que você colocar o seu coração e confiar, isso é propriamente o teu Deus. Então ele está ampliando esse mandamento para uma atmosfera mais prática, né? O que domina o nosso pensamento, a nossa confiança, é o que realmente nós adoramos. E o que tem dominado o nosso pensamento? O que tem dominado a nossa confiança? Pascal também diz assim: existe no coração do homem um vazio, que se não for preenchido, nada mais pode preencher a não ser a pessoa de Deus. É o pensamento que nós falamos, né? É um vazio tão grande, mas tão grande, que ninguém pode preencher, ou nada pode preencher, a não ser o próprio Deus, né? Então ele está confirmando aqui o que nós falamos, e que o ser humano foi feito para Deus. Qualquer substituição é uma idolatria e é frustração para nós também. Os irmãos conhecem também a história do bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei, foi feito um bezerro de ouro, e eles chegaram a dizer as palavras: eis aqui o seu Deus, ó Israel, o Deus que te tirou da terra do Egito. Olha onde eles puderam chegar, depois de ver todas as manifestações de Deus, através da pessoa de Moisés, que era o líder ali. Eles disseram: eis aqui o teu Deus, Israel, o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Está lá em Êxodo 32, versículo 4. Então, isso aí está mostrando para nós como que o coração humano é rápido para substituir Deus. Ele tinha acabado de ver os milagres, de presenciar tudo que Deus havia feito por eles, por mão de Moisés, e agora dizia que não, que foi o bezerro de ouro que tirou eles da terra do Egito. Olha a rapidez, como nós conseguimos substituir o Deus verdadeiro dentro do nosso coração por algo que é uma ilusão. Eles viram o poder divino, mas eles desejaram um Deus visível. Isso é falta de fé. Eles queriam um Deus que pudessem ver, enquanto o nosso Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito também. Então, essa idolatria levou eles à rebelião, e infelizmente no final nós vemos que a destruição também, né? A irmã White faz um comentário no livro Patriarcas e Profetas 315, que diz que enquanto Moisés se demorava no monte, o povo perdeu de vista o seu dever para com Deus. Foi dominado pelo temor de ficar sem um guia. E para substituir o Deus invisível, fez um ídolo para adorar. Então, enquanto tinha Moisés, eles estavam ali mais ou menos tranquilos, né? Porque ainda tinha as rebeliões, os erros. Mas quando agora perdeu o guia que eles conseguiam ver, que era Moisés, e tiraram de mente o guia que era invisível, não confiaram, eles agora desejaram um ídolo físico para que eles pudessem fazer para eles adorarem aquele Deus. Mas a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Quando o homem se afasta de Deus, não fica sem um Deus. Ele inventa substitutos que desagradam a sua alma, aliás, que degradam a sua alma. Está no Patriarca e Profeta 317. Então, quando nós nos afastamos de Deus, o que fazemos? Vamos fazer um outro Deus, não vamos ficar sem Deus. Só que esse Deus que não é a adoração verdadeira a Deus, vai degradar a nossa alma. Então, existem muitos deuses modernos hoje, que não é de ouro, nem de prata. Por exemplo, o egoísmo, colocar a nossa própria vontade acima de Deus, o dinheiro, amar mais a riqueza do que o nosso Criador, a fama, o prazer, o poder, qualquer coisa que rouba o primeiro lugar de Deus no nosso coração. Qualquer coisa que tende a afastar a mente de Deus, fazer amá-lo menos, ou a temer menos a Ele, desagrada a Ele e torna-se um ídolo na nossa vida. Essa última parte que eu li está no livro Patriarcas e Profetas, na página 305. Então, para concluirmos esse primeiro mandamento, o primeiro mandamento é o chamado de Deus à exclusividade e fidelidade. Ele não compete com outros deuses, porque não existe outro Deus verdadeiro. É um convite de amor de um pai que diz: eu sou o teu Deus e quero o teu coração inteiro. Nada, a não ser o amor, pode despertar o amor. É unicamente pelo amor que Deus se revela. Desejar a todas as nações, essa última parte também, na página 22. Então, o que você tem feito? Você tem permitido algum Deus moderno ocupar o lugar do verdadeiro Deus em sua vida? Deus está nos chamando a voltar à nossa adoração pura e exclusiva a Ele.
Somente Deus é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Ele criou todas as coisas. Está lá em Apocalipse, capítulo 4 e no versículo 11. Vamos passando aqui para o segundo mandamento. Eu gostaria novamente que alguém citasse de cor aí, o segundo mandamento da lei de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Isso, muito bem. Então, o segundo mandamento da lei de Deus, ele é um muro de proteção contra a idolatria sutil, aquela que tenta fazer Deus se colocar no nível das coisas criadas. Verdade é que Jesus, muitas vezes, ele procurou comparar as coisas materiais com as coisas espirituais para que ficasse gravado na nossa mente as verdades que ele desejava imprimir nela, ou nelas, né? Mas Deus não pode ser comparado com algo material, com algo que nós podemos tocar ou ver. Inclusive, o plano da redenção ele será algo que a gente vai estudar por toda a eternidade, nunca vai ter fim, para a gente ver a grandeza de Deus. O próprio Deus em si nunca vai ser descoberto por completo. Quanto mais descobrirmos de Deus, mais terá coisas para descobrir. Quanto mais sabermos de Deus, mais vamos amá-lo na eternidade. E nunca, jamais, por eras infindas, nós vamos saber tudo de Deus. Ele é infinito. Então, o segundo mandamento, ele é um muro de proteção contra a idolatria que tenta fazer de Deus, ou colocar Deus no nível das coisas criadas. É por isso que muitas vezes as pessoas que adoram Deus através de uma imagem, não conseguem compreender a grandeza de Deus. Eles não conseguem compreender, às vezes, nem mesmo a lei de Deus, porque coloca Deus ao nível das coisas criadas. Então, o sentido deste mandamento não condena toda forma de arte. Existem artes que as pessoas fazem que não são, muitas vezes, condenadas. Mas ele proíbe a confecção e o uso de imagem para fim religioso. Tem pessoas que são mais, vamos dizer assim, zelosas, entre aspas, para não dizer extremistas, dizem que nós não podemos ter na capa da nossa lição uma imagem lá de Jesus, um desenho, uma figura, até uma fotografia. Eu já vi algumas pessoas reclamar até de fotografia que não pode ter, dizendo que é uma imagem. Só que qual imagem que é proibida aqui? Uma imagem, o uso de imagem para fins religiosos de adoração. Então, Deus mesmo foi quem ordenou que fossem feitos querubins de ouro sobre a arca, está lá em Êxodo 25, 18, mas ele não pediu para ninguém para adorar esses querubins, mas ele colocou esses querubins em cima da arca. O problema não está na escultura em si, está na adoração. Deus mesmo mandou fazer uma serpente de bronze, quando as pessoas lá no deserto eram picadas pelas serpentes abrasadoras, aqueles moribundos ali que estavam padecendo ali pelo veneno, estavam prestes a morrer, aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Mas Deus não pediu para adorar a serpente. Tinha alguns que estavam tão debilitados que não conseguiam olhar. E as pessoas pegavam o rosto deles, ajudavam e viravam o rosto deles para a serpente. Quando eles olhavam, eles eram curados. E tinha outros que não queriam olhar, não queriam demonstrar esse ato de fé. E os que não olhavam morriam. Então, a questão é, não podemos usar ou confeccionar imagem para fins religiosos de adoração. Então, o problema não está na escultura em si, e sim na adoração que se presta a ela, né? Não estou dizendo com isso que pode-se fabricar uma imagem de Jesus e colocar na casa, claro, né? Mas a proibição de fazer imagem para adorá-las não impedia o uso de representações como auxiliares à instrução. Olha, eu estou lendo aqui agora, para os irmãos terem uma ideia, no livro Patriarcas e Profetas, na parte 306, tá? Diz assim: a proibição de fazer imagens para adorá-las não impedia o uso de representações como auxiliares à instrução. É o caso que nós acabamos de citar aqui, e caso que nós fazemos também das lições, por exemplo, Bíblia ilustrada, né? Deus mesmo indicou que Moisés fizesse o tabernáculo e suas mobílias adornadas com querubins e figuras esculpidas. O Senhor, porém, declarou muito distintamente: não vos inclinareis diante delas para servidos. Está no livro Patriarca e Profeta, na página 306.
Então, esse mandamento é uma defesa do culto puro. Ele não aceita intermediário entre nós e Deus, sendo esse intermediário uma imagem, né? Como é feito por determinadas religiões, né? E qual que é o perigo de ter uma imagem? Então, qual que é o perigo espiritual de ter a imagem nesse sentido? O livro Patriarcas e Profetas, ainda na parte 315, diz assim: os israelitas haviam estado tão acostumados às pompas e cerimônias do Egito que não podiam apreciar a simplicidade do culto que Deus lhe requeria. As suas mentes estavam tão cheias de imagens e das formas que haviam visto entre os pagãos. Desculpa, entrou uma ligação aqui. Das formas que haviam visto entre os pagãos e desejavam algum objetivo visível que representasse a Deus. Estava tão acostumado lá no Egito com as imagens, com as representações, que agora o desejo deles era representar algo que representasse a Deus. O mesmo Espírito se manifesta hoje. Muitos não se curvam diante de estátuas. Muitos não curvam, o mesmo Espírito se manifesta hoje. Muitos não se curvam diante de estátuas, mas criam imagens mentais de Deus segundo os seus próprios desejos. Um Deus permissível, moderno, adaptado ao gosto humano. Isto também é idolatria. É substituir o Deus verdadeiro por um Deus imaginário. Patriarca Profeta 305. O Senhor declara-se um Deus zeloso, requerendo inteira lealdade de coração. Tudo quanto tende a diminuir o amor a Ele, ou a interferir no serviço que lhe é devido, deve ser posto de lado. Ou seja, Deus é mais santo do que nós imaginamos. Nós havíamos marcado uma reunião, sexta-feira, o pastor regional do Triângulo Mineiro havia marcado a reunião para sexta-feira, para a gente fazer uns ajustes de campo, planejamento e tal. Aí, quando foi se aproximando perto da sexta-feira à noite, aí o pastor mandou 2 textos do Espírito de Profecia. Ele falou: irmãos, a nossa reunião está cancelada. E esses 2 textos diziam que não devemos fazer as nossas reuniões no sábado, mesmo para tratar coisas relacionadas à igreja, que vão se tratar ali de como remanejar, tal, porque a santidade do sábado é muito grande. Olha só como que é tão amplo. Eu tenho, como missionário, tenho o quê? 6, mais 3, 9, mais 4, 13 anos na obra. 7 anos de forma direta e 6, meio período. Mais ou menos isso. Eu não conhecia esse texto. Quantas vezes nós fizemos reunião no sábado? Depois, se os irmãos quiserem, eu posso até mandar no chat aí. Quantas vezes fizemos reuniões no sábado? Não tratávamos de negócio, claro, no sábado, de negócios de dinheiro, de valores, né, de tesouraria, de comprar, de vender, de construir. Mas quantas vezes fizemos reuniões no sábado e eu não conhecia esse texto? Então, ou seja, Deus é mais santo do que a gente imagina. Inclusive, tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim, ó: mais santidade, mais santidade, mais santidade. O nível que nós chegamos, nós devemos continuar e continuar e continuar, e nunca vamos chegar, enquanto vivemos aqui nessa terra, dizer assim: eu sou completamente santo. Não. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos a nossa pecaminosidade, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós mais vemos que faltamos, e quanto mais melhores nos tornamos, mais melhores precisamos de tornar. A Bíblia diz que quando fazemos tudo, devemos dizer de nós mesmos que somos servos inúteis, porque a santidade de Deus com a nossa vida aqui na Terra é um abismo muito grande. Então vamos na continuação. Imagens religiosas. Não precisamos de santo, não precisamos de cruzes, não precisamos de símbolos, não precisamos de nada disso para sentir a presença de Deus. Ele está presente pela fé, através do Espírito Santo em nossa vida e nosso coração.
E os ídolos modernos, como já falamos, né? Dinheiro, fama, tecnologia, aparência, prazer, tudo toma o lugar de Deus, que toma o lugar de Deus no nosso coração, é idolatria. É um ídolo. É uma imagem. Deus, ele quer um culto puro, uma música pura, vestes puras, atitudes na adoração puras, todas as atitudes que expressam reverência, que expressam simplicidade. E o segundo mandamento nos chama a atenção a santidade na adoração. E Deus não quer ser adorado daquela forma que ele proíbe. Então existe uma santidade na adoração de Deus. A irmã White também comentando testemunho para a igreja, volume 9, página 91, diz assim: toda a idolatria deve ser eliminada. Tudo que se interpõe entre a alma e Deus deve ser afastado. O coração deve ser purificado de todas as afeições rivais. Ou seja, é rival porque é contra. É contra Deus, então é rival. E isso deve ser afastado, né? A idolatria deve ser afastada. Qualquer coisa que interpõe entre a alma e Deus deve ser afastada. Então Deus não quer apenas destruir as imagens de pedra, mas as imagens do nosso coração. Tudo que substitui a sua presença. O verdadeiro adorador é aquele que busca a face de Deus com o coração puro, com os olhos fixos naquele que é invisível. Lá em Hebreus 12, 11, 27 diz assim: pela fé, ele permaneceu firme como quem vê o que é invisível. Essa é a fé verdadeira, essa é a fé que Deus exige de cada um de nós, né? Então ele está nos chamando para adorar sem intermediações, sem substitutos, sem distração. Porque o único que é a imagem verdadeira de Deus é Jesus. Hebreus 1:3 diz: ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a imagem exata de Deus. É a única imagem que devemos contemplar. A imagem do Filho de Deus, que deve ser gravada de fato em nosso coração, né? Então devemos pedir a Deus que nos purifique de toda forma de idolatria, nos ajuda a adorar Ele em espírito e em verdade, né? Que nada venha tomar o lugar de Deus em nossa vida. Nós devemos formar em nossa vida a imagem de Jesus, a imagem de Deus. É a única que devemos refletir, né? E o terceiro mandamento, quem quer falar para nós? Antes disso, eu gostaria de saber o tempo que eu tenho, que ainda falta... Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso, muito obrigado. Na verdade, já esgotou o tempo, né, irmã Alexandra? Já esgotou, né? É o que eu disse, é muito difícil falar da amplitude dos mandamentos, né, em pouco tempo. Mas aí, como é que vocês querem administrar aí? Irmão, termine essa parte, por favor. Tá, então eu vou fazer o quarto. Fica a primeira tábua da lei, né? Na verdade, seria o terceiro, né? Vou terminar só o terceiro, então, e eu vou tentar resumir os restantes, tá bom? Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus, ele representa o seu caráter, a sua presença, a sua autoridade. Eu confesso que quando eu vim para a igreja, eu conheci a igreja. A primeira igreja que eu conheci foi a Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Eu tinha um salão de cabeleireiro e lá foi um cliente e ele pregou para mim. Mas eu conheci também a Adventista do Sétimo Dia e conheci também o Testemunho de Jeová. Minto. Primeiro eu conheci o Testemunho de Jeová, depois entre a Adventista e Reforma, eu conheci a Reforma e depois a Adventista. Esse irmão, ele chegou lá no salão e viu uma Bíblia. Eu estava estudando a Bíblia com o Testemunho de Jeová. Ele viu a Bíblia e ele entrou no assunto e ofereceu o estudo bíblico, eu aceitei. Eu confesso que quando comecei a estudar, e eu estava muito curioso, com muita sede de saber mesmo, eu fiquei com muita dúvida com relação ao Testemunho de Jeová, com relação ao nome de Deus. Porque faz sentido a pregação que eles fazem ali com relação ao nome. Mas nem sempre o nome é dizer as palavras, porque nós queremos que Deus se chame Jeová também. Está escrito na Bíblia, está escrito nos testemunhos de Ellen Goldwasser também. Mas eu fiquei assim, custei sair, mas depois eu fui entender de forma mais completa, né? Porque nome é autoridade também. Olha, eu vou lá na farmácia comprar um remédio no nome do meu pai. Ele tem autoridade lá, eu posso comprar no nome dele, né? Irmão, só um minuto. O meu filho está me chamando aqui, eu preciso responder ele, porque ele não entendeu a mensagem que eu passei para ele. É só uma mensagem bem rapidinho, viu? Pronto.
Então, o nome de Deus, ele representa o seu caráter, ele representa a sua presença, ele representa a sua autoridade. Tomar o nome de Deus em vão é usar o nome dele, sim, de modo leviano, de modo hipócrita, sem referência, seja por palavra, juramento falso, uma vida que contradiz a fé que nós professamos, piadas, músicas não condizem, que levam o nome de Deus, ou a própria palavra de Deus, tudo isso está tomando o nome de Deus em vão, né? Então, esse mandamento nos chama para honrar o nome de Deus em tudo que nós somos e fazemos. Não apenas nas nossas palavras, mas na nossa vida. Lá em Levítico 19:12, fala assim, não jureis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Então, quando você jura falsamente pelo nome de Deus, você quer se desviar de algo que você fez errado e quer mentir, fala, não, eu juro por Deus que eu não fiz isso. O que você está fazendo? Profanando o nome de Deus. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome do teu Deus. Então, já está profanando o nome de Deus quando você jura falsamente, né? E Jesus ampliou o sentido desse mandamento. Ele disse assim, seja o vosso falar sim, sim ou não, não, porque o passar disso é de procedência maligna. Não devemos, de fato, jurar, devemos ser francos e aquilo que nós dissemos, se nós precisamos, de fato, fazer um juramento, quer dizer que nós não somos de confiança, né? E o nome de Deus deve ser usado com um propósito santo, nunca de modo descuidado, vazio ou falso. Assim como pegamos a palavra de Deus, não como um livro comum, mas como um livro sagrado, e ali estamos ali atentos ao que está escrito, pegamos com reverência, cuidamos daquele livro com referência, abrimos suas páginas com referência, oramos antes de abrir esse livro, cremos que ali estão palavras santas, o nome de Deus da mesma forma, não deve ser usado de qualquer forma, mas deve ser usado com um propósito santo, nunca de modo descuidado, de modo vazio, de modo falso, com brincadeiras, com leviandade, né? O Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, 307, diz assim, este mandamento não apenas proíbe o falso juramento, proíbe o perjúrio, mas também proíbe o uso comum e descuidado do nome de Deus. Proíbe a menção irreverente desse nome nas conversas diárias e repetição frequente sem propósito. Patriarcas e Profetas, na página 307, né? Então, por um simples descuido da nossa língua, o nome santo e temível de Deus é muitas vezes desonrado. Cada vez que é proferido levianamente, o nome de Deus é profanado. Continuando ainda na página 307. Então, aqueles que professam ser filhos de Deus não devem usar o nome como uma cobertura para pecados. Não devem tomar o nome de Deus em vão, porque ao dizer que são cristãos, mas negar Cristo em sua vida, também faz o mesmo. Está no livro Testemunho para a Igreja, volume 2, na página 122, né? E aqui um comentário de Martim Lutero, ele diz assim, tomar o nome de Deus em vão é pregar falsamente, é jurar falsamente, ou viver falsamente em seu nome. Se eu digo que eu sou um cristão, mas eu vivo de forma desconexa ao que eu estou professando, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Eu estou dizendo que eu vivo pelo nome de Deus, que eu sou um cristão, eu tomo o nome de cristão, mas de fato eu estou negando a ele, fazendo ações que não condizem com a minha fé que eu professo. Estou tomando o nome de Deus em vão também. Então, Martim Lutero está ensinando aqui que o mandamento não envolve apenas o falar, mas o viver de forma incoerente o nome de Deus, né? Nós tomamos o nome de Deus em vão. E João Calvino, ele diz assim, o nome de Deus deve ser honrado não apenas em palavras, mas também pela vida. A profanação do nome divino ocorre quando alguém que se diz servo de Deus vive de modo ímpio. E, para concluir aqui, conta a história de Ófine e Finéias, né? Que era o filho do sumo sacerdote Eli. Eles usavam o nome de Deus para praticar abusos no serviço sagrado, tomavam para si as ofertas do povo, cometiam pecados diante do altar. Eram, porém, os filhos de Eli, né? Filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Professavam fazer parte ali do templo, do serviço sagrado, junto com seu pai, mas a Bíblia chama eles de filhos de Belial. E eles não conheciam o Senhor. E por terem profanado ali o nome de Deus, foram mortos naquele dia. E Israel também sofreu uma grande derrota, né? O pecado de Ófine e Finéias consistia em profanar o nome de Deus por meio de seus serviços sacerdotais corrompidos. A irreverência deles levou o povo a desprezar o culto divino. Patriarcas e Profetas, na página 575. Então, o nome de Deus
é tomado em vão quando nós proferimos meu Deus ou Senhor de modo vazio ou de modo emocional, quando se jura falsamente, quando cantamos, quando oramos, quando pregamos sem sinceridade, quando nós nos dizemos cristãos, mas vivemos de modo contrário à vontade divina. E para terminar, Ellen White diz assim: aquele que professa o nome de Deus e de Cristo e não o representa por meio de uma vida pura, toma o nome do Senhor em vão. Olha a nossa responsabilidade, né, diante desse mandamento tão importante. Obrigado aos irmãos. Amém. Amém.